eu não tenho como gravar o console ainda. Eu precisaria de um hardware especial para fazer esse tipo de coisa ou utilizar uma máquina virtual. Mas eu tirei o print justamente da máquina virtual, mostrando tudo que eu disse, só aqui no console TTY. Veja, isso aqui foi o início da minha sessão. Então, assim que terminou a carga do kernel, né, veja que eu já caí, né, para iniciar um terminal virtual, um TTY virtual de número 1. É o primeiro login nessa máquina e tudo, né? Então tá aqui, ó, trilha, login, isso aqui é a máquina virtual que eu uso na trilha GNU Linux, uma série que vocês deveriam conhecer, mas enfim, eu entro com o meu nome de usuário, teclei Enter, aí o login vai pedir a minha senha, digito minha senha, dou Enter, ok, um TTY, no caso TTY1, vai ser disponibilizado para mim. E aí, quando isso acontecer, o TTY vai carregar um shell, o shell que estiver configurado para o meu usuário. No caso é o bash que está sendo carregado. Enfim, aí aconteceu aqui, isso aqui é uma série de scripts, né? Não deixa de ser scripts que são executados, não é script em shell, mas são programas que são executados antes do shell ser disponibilizado para a gente, e o Debian configura dessa forma para apresentar essas mensagens. Também não se preocupem com isso. Isso aqui não faz parte nem do shell e nem do que é o assunto terminal. Mas enfim, ó, aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz usando um outro processo, não o processo do ls. Eu fiz a expansão de um parâmetro que eu vou mostrar para vocês agora, né, em seguida. Eu fiz a expansão de um parâmetro que recebe o número do processo do shell que está sendo executado. Então, é o parâmetro cifrão. Cifrão, o primeiro é para acionar a expansão e o segundo é o nome do parâmetro, que é cifrão mesmo. Beleza, para ver quais são os dispositivos, né, associados ao processo do shell. Veja que desse jeito eu não usei link mágico, então nem sei qual é o processo do shell nessa saída do ls. Mas o que importa é isso. Enquanto no terminal gráfico eu tive /dev, /pts0, aqui eu tenho diretamente /dev tty1. Essa é uma diferença visível, notável, entre as duas formas de acesso a terminais, o console TTY e nosso pseudo-terminal. Só para matar a curiosidade, como é que eu detecto? Olha, tem um utilitário bem legal, que é o TTY, que mostra para a gente quem que está ligado à entrada padrão, a quem está ligado STDIN. E aqui a gente vê que STDIN está ligado a dev PTS0. Olha, se a gente precisar disso no script, é uma dica, né? Recorrer ao utilitário TTY pode ser uma saída. Tem outras formas? Tem. Eu estou falando que, como sempre, né? Eu estou mostrando coisas que vocês vão poder utilizar eventualmente nos seus scripts. E se eu executar isso aqui no console, deixa eu voltar para o slide. Quem está ligado ao descritor 0, eu veria com toda certeza /dev tty1. Está aí uma forma da gente saber se está usando um console ou um pseudo-terminal, né, nos nossos scripts. É só pegar essa saída. Agora, se a gente tem um ambiente gráfico, a gente vai carregar um ambiente gráfico, a gente vai usar terminais no modo gráfico, a coisa não é muito diferente disso aqui. Veja, aqui eu cheguei a ter um processo do shell em execução no meu TTY. O ponto agora é que aqui nesse TTY eu posso iniciar uma sessão gráfica. Aliás, é assim que eu faço no meu sistema. Eu uso um gerenciador de janelas chamado i3WM. Quando eu inicio o meu computador, eu faço login exatamente como eu mostrei para vocês aqui. Eu faço login num console TTY. Aí, no console TTY, eu executo um script chamado xinit, que é para iniciar o servidor gráfico X.
Então, o Xinit, de acordo com as minhas configurações, é quem vai dar início ao meu gerenciador de janelas já no modo gráfico, né? Então, eu vou trabalhar no meu ambiente gráfico formado pelo gerenciador de janelas e 3WM. E se eu quiser abrir um terminal, eu vou ter que executar um lançador qualquer, né? Ou até abrir um terminal para abrir um terminal. Não, eu utilizo um programa de lançador, que é o dmenu, e esse programa de lançador, o que ele faz é executar o shell sh para abrir o programa que eu quiser. Veja, tudo isso vai acontecer a partir daqui, do processo do shell. Então, o próximo slide, eu vou avisar antes da gente mudar, o próximo slide pode parecer assustador, mas é exatamente esse mesmo slide que nós temos, só que aqui no processo do shell, eu vou executar outras coisas, vou iniciar outros processos a partir do processo do shell. E é para lá que a gente vai agora, sem medo, mas também prestando bastante atenção. E aqui está. Então, só para vocês se situarem, aqui eu tenho exatamente o que eu tinha antes. Meu monitor genérico, teclado genérico, meu computador é o mesmo, eu só tirei aquele pontilhado aqui do sistema operacional, porque fora isso, tudo isso aqui acontece no sistema operacional, tá? Então eu tenho meu dispositivo de vídeo, dispositivo de teclado ligado ao TTY virtual, eu fiz o meu login, tá aqui o processo do shell lá do console TTY. O que eu falei que eu executo? Eu vou executar um script chamado Xinit, ele que vai dar início ao servidor gráfico X. Então, vem aqui, executei no shell o Xinit. Isso fez com que o novo processo fosse criado para executar o programa Xinit. Esse processo herdou, porque o início de processos envolve duas etapas. Primeiro, o processo pai, o processo que está dando início a outro processo, ele é clonado. Depois, esse clone tem o seu conteúdo de dados lá na memória substituído por aquilo que estiver sendo executado, mas o primeiro passo é clonar. Nessa clonagem, todos os dados do processo pai são copiados. Na hora de fazer a substituição, alguns dados são mantidos. E entre os dados mantidos estão os fluxos de dados, os descritores de arquivos. Há outros dados mantidos, mas para o que nos interessa são os descritores de arquivos. Então, é assim que todo o processo, ao ser iniciado, vai receber por herança o acesso aos 3 descritores de arquivos padrão. Vai sempre herdar de um processo pai. Eu vou mostrar isso também na forma de comandos e vocês vão visualizar perfeitamente o que eu estou dizendo. Aqui é apenas um diagrama do que vocês vão ver no terminal, tá? Enfim, criei aqui então um novo processo executando o programa, o script Xinit. Ele vai dar início ao servidor, o Xorg, né, o Xorg, e vai também iniciar a minha sessão gráfica, o meu gerenciador de janelas. Uma coisa interessante acontece quando a gente está trabalhando com processos iniciados na sessão gráfica. É que todo programa gráfico iniciado na sessão gráfica, evidentemente, em vez de ter as suas saídas conectadas ao terminal, as saídas serão conectadas a um arquivo no diretório pessoal do utilizador, que é o arquivo .accession_errors. Por que isso acontece? Porque a gente, usando interface gráfica, a gente ainda precisa da entrada padrão, mas a saída padrão, a gente não quer que tudo que a gente digite aqui vá para um terminal, necessariamente. Então, essas saídas padrão de erros, são redirecionadas para um arquivo de texto que pode ser usado como um log, inclusive. Bom, isso é irrelevante, o fato é que o primeiro programa iniciado aqui no início da sessão gráfica foi justamente o gerenciador de janelas e ele fez esse redirecionamento.
Como eu disse, a partir daqui eu vou executar um lançador de programas, tá? E esse lançador de programas, que nem coloquei aqui, eu resumi o caminho todo. Esse lançador de programas vai executar um shell SH, ó, barra bin, barra SH, e como esse processo também é filho, ele herdou os descritores de arquivos, repara que, embora o shell SH seja um shell, ele não está rodando num terminal, ele está rodando no modo não interativo, mas as saídas padrão dele também estão redirecionadas para o accession errors. Então, é uma herança mesmo. E a entrada padrão ainda é a mesma, é aquela que está ligada lá no TTY, tá? E eu vou demonstrar isso para vocês. Finalmente aqui, né, eu usei o lançador para iniciar o meu programa de terminal, que é o XFCE4 Terminal. E, de novo, os descritores de arquivos associados foram herdados do processo pai, mas o descritor de entrada está ligado diretamente ao terminal ainda, porque era assim que estava no processo pai. O que o meu programa de terminal vai fazer? Meu programa de terminal vai acessar o dispositivo multiplexador de terminal, PTMX, que é quem gera os arquivos de pseudoterminais. Foi o que eu mostrei agora há pouco. O /dev /pts PTMX, que na verdade esse PTMX que aparece dentro do diretório PTS é uma redundância. Ele está ali, é mais um arquivo mágico que o kernel coloca ali para facilitar algumas coisas das suas próprias rotinas. Não interessa para a gente o que exatamente, mas é curioso saber que ele está em dois lugares, mas é o mesmo arquivo. Depois eu até mostro isso para vocês de novo. Mas vamos lá. Dispositivo PTMX. Então a parte do pseudoterminal principal fica aqui diretamente relacionada ao programa do terminal e a parte secundária, o PTS, que na verdade aqui não seria também PTS, mas PTS 0, 1, 2, 3, N, né? Enfim, é quem fica associado ao processo que está rodando nesse terminal, que é o processo do shell. E aí vocês vão ver que o descritor de arquivos não tem mais nada a ver com os anteriores. Como os anteriores estavam ligados, como nesse slide aqui, ao dev TTY, né? Aqui, por todos os inícios de novos processos, até aqui, inclusive no início do processo do terminal gráfico, pelo menos aqui a entrada padrão ainda é TTY, é o dev TTY1. O que mudou aqui foi o redirecionamento, mas aqui, quando o xint foi executado, ainda era o TTY1 também ligado aos descritores 1 e 2. Mas quando eu estou usando o pseudoterminal, a quem está ligado agora, a quem estão ligados agora os descritores de arquivos 0, 1 e 2? Ao dispositivo PTS, como nós vimos isso na prática, né? Vamos repetir? Então aqui, ó, vou repetir. Então, ó, ls std, vamos direto no proc self fd, veja, está ligado a dev PTS 0, porque este terminal é um terminal gráfico e está, portanto, usando um pseudo-terminal. E se eu vier aqui, eu falei que ia mostrar novamente, né? Eu mostrei, o PTMX aparece aqui, mas na verdade, deixa eu colocar aqui, veja, é o mesmo arquivo que aparece em dois lugares. Isso aqui é apenas uma gambiarra que o Linux faz, tá? Mas, de fato, a localização é /dev PTMX. Bacana. Então vamos ver na prática, para a gente encerrar esse papo dessa parte, porque os principais conceitos já foram abordados. Então eu só preciso demonstrar para você mais algumas coisas para a gente encerrar esse assunto. Agora estou na seção Blau, eu vou lendo para vocês, se vocês não conseguirem enxergar, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu posso fazer uma coisa para tentar encurtar um pouco essa lista, que é pegar o número do processo do login e começar dele, tá vendo? Ó, em vez de pegar todos os ramos, eu vou pegar aqui a partir do processo
878, que foi o processo do login. E que tem muito a ver com as nossas experiências. Vou fazer aqui de novo, 878. E aqui está todo o ramo apenas do login. Aqui eu vou tentar ampliar, é o máximo que eu consigo fazer sem quebrar, tá? Qual é o ramo em que eu estou trabalhando? Veja, eu estou nesse ramo aqui, que veio para a seção gráfica, e onde eu iniciei o XFCE4 Terminal, e eu estou rodando um shell, onde eu acabei de executar quem? PS3. Então, esse daqui é o final do meu ramo. Quem é que está aqui no outro ramo? É onde eu estou executando o script do meu projetor de slides. Então, tá tudo certinho aqui. Bacana. O que eu vou fazer é dar uma checada de como que estão, já que esses processos todos estão ativos, eu quero dar uma checada com vocês como que está à disposição dos nossos descritores de arquivos, a quem eles estão ligados. Vamos começar pelo login. Vamos ver o 878, então vamos fazer como a gente fez antes, ó, ls-l barra proc barra o processo 878 barra fd de file descriptor, e eu tenho aqui uma permissão negada. Então, esse camarada, eu não posso nem saber o que tem de descritor de arquivos ali, tá? Ele está fora da minha jurisprudência. Eu vou partir para o processo 1135, que foi o shell iniciado lá no terminal, no TTY. Então aqui, com certeza, eu devo conseguir acessar os dados do processo. E aí está ligado, né, 0, 1 e 2, estão todos os três descritores padrão ligados ao TTY1. Beleza, vamos seguir aqui. Eu vou direto para o Xinit, que é o 1208. Então, beleza, vamos trocar aqui o número do processo por 1208. E aí, veja, esse processo também tem acesso ao terminal nos três descritores de arquivos. Bacana. Como é que está o Shorg? O Shorg é curiosidade pura, né? Mudando aqui 1208 para 1209. Veja que eu tenho um monte de descritor de arquivos, mas entre eles estão lá o 0, 1 e o 2 também acessando o terminal. O servidor, ele trabalha com vários tipos de arquivos, inclusive aqui aparece para a gente mais um tipo de arquivo, mais dois tipos de arquivo, que é o arquivo do tipo socket, muito usado em servidores como pontos de acesso para requisição de serviços. Então, é um tipo especial de arquivo também. E o outro que está aqui é o pipe, arquivo do tipo pipe, que será assunto mais para frente. Tá? Mas é basicamente uma outra forma da gente desviar o fluxo de dados do terminal para, no caso, em vez de ser um arquivo, a gente vai direcionar para outro processo. Enfim, a gente já vai ver isso. Não hoje, talvez, mas a gente vai ver isso com certeza. Então, continuando, ó, esse aqui foi o do Shorg, que é o 1209. Mas eu tenho aqui a minha seção gráfica 1228, processo 1228. Então, eu vou limpar, que tem muita coisa. Então, 1228. E aqui está o meu servidor, o meu serviço gráfico rodando, né? O meu i3WM. Então, ó, 0 continuou no TTY, mas o 1 e o 2 estão ligados ao Accession Errors no meu diretório pessoal. Esse arquivo existe, tá? ls-l.xsession errors, tá vendo? Ele existe, ele é o arquivo aqui no meu diretório pessoal. Limpei e eu vou executar o PS3 para não esquecer de ninguém, o 878. Então eu estou aqui, ó, no 1228. Aí foi executado o lançador, que é um shell SH no modo não interativo, né? Como a gente fez assim, ó, aqui é o SH-C
e aí vem comando, não é isso? Só que a gente brincou com o bash, mas o SH também é outro shell padrão, então funciona do mesmo jeito. O lançador é que utilizou o shell SH. E aí, vamos ver o que, que dá nos descritores de arquivos dele? Vamos ver esse processo aqui. Ele é 80489. 80489 é o número do processo. E veja que, de novo, é um processo. O shell em si não é gráfico, mas ele herdou do processo pai, que é o gerenciador de janelas, né, que é um processo de um programa gráfico, ele herdou os descritores de arquivos. Isso é uma característica do início de processos muito importante para a gente quando a gente for falar da criação e execução de scripts na próxima parte. Mas enfim, vamos concluir essa daqui e aí a gente já vai chegar lá. Aí vem o meu programa de terminal. Ele também tem um monte de descritores de arquivos, ele tem um processo 80490. Vamos fazer para ele também. Aqui é o 90. Olha só, ele tem um monte de descritores, mas o que importa para a gente é o 0, 1 e 2, que foram herdados do processo aqui do shell. É sempre o processo pai passando para o processo filho, esse tipo de dados, né? É assim que funciona. E aqui nesse terminal, aí que a coisa fica legal. Inclusive, eu vou mostrar para vocês um outro tipo de caractere coringa, que é a lista de caracteres válidos, né? Como eu só quero os descritores 0, 1 e 2 no terminal, eu vou colocar aqui a lista de caracteres válidos como nomes de arquivo dessa listagem do ls que eu quero fazer. Isso aqui se chama expansão de nome de arquivo e vai ser um assunto dos mais importantes do nosso curso. Mas está aqui. Aqui, em vez de ter aquilo tudo, tem apenas esses 3 aqui como resultado do ls. E agora, deixa eu fazer de novo o nosso PS-Tree, porque eu quero o processo do bash que está aqui. Eu posso pegar o processo 80505 e escrever aqui, como vim fazendo até agora, né? Posso fazer isso daqui. 80505, né? E eu tenho esse. Deixa eu tirar só, que esse aqui não precisa limitar a 3. Eu tenho aqui os descritores do meu shell bash, que é o shell que eu estou usando aqui nesse momento. Mas se ele é o shell que eu estou usando, eu não preciso pegar o número do processo, porque olha só, eu vou expandir esse parâmetro cifrão. O que eu faço para expandir um parâmetro? Eu coloco o cifrão na frente dele. Então vira cifrão, cifrão. E o cifrão, ele expande o número do processo do shell corrente. Ora, então só pode ser 8050. Por isso que dá para fazer isso aqui. Em vez de escrever o número do processo do shell corrente, eu usar a expansão do cifrão. E aí eu tenho o mesmíssimo resultado, é o mesmo processo. Ok? Esse é o ponto. Mas o que mudou aqui? Ó? Antes, até aqui, né, nessa ramificação toda, a partir daqui, todo mundo estava ligado de algum modo ao TTY1, que foi iniciado aqui para rodar esse shell. Mas quando chegou aqui, depois do meu terminal gráfico, esse shell já está sendo executado, já está usando o pseudo terminal PTS 0. Nesse caso, se eu fizesse com o processo do outro shell que está rodando aqui, esse daqui, que deve ser o shell que está rodando o slide shell, então eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou escrever aqui 82939, né? 82939, e aí está PTS 1, ok? E, para fechar, para a gente encerrar o papo de hoje, eu vou mostrar uma experiência bem interessante. Deixa eu limpar, porque imprimir é a mesma coisa que exibir no terminal. E exibir no terminal é a mesma coisa que escrever no dispositivo de terminal. E tudo que é relativo à escrita vai aparecer no monitor, ou então no display daquilo que o terminal estiver usando para exibir caracteres. Então eu vou fazer aqui uma coisa bem interessante, que é
abrir dois terminais. Agora eu posso aumentar aqui, inclusive, né? Tirar daquela, deixar novamente legível o nosso terminal. E o que eu vou fazer é o seguinte, eu quero saber quem está ligado à entrada padrão em cada um desses terminais. Eu mostrei para vocês, ó, TTY faz isso, aqui é PTS0 e aqui é TTY PTS3. Abri um terceiro pseudo-terminal, ok? Bom, se escrever no terminal é a mesma coisa que imprimir, ou vice-versa, né? Se imprimir é a mesma coisa que escrever no terminal, se eu escrever, por exemplo, eco, vou colocar aqui aspas simples, né? Maria tinha um carneirinho, ok? Se eu mandar essa mensagem aqui, teclar Enter significa que eu vou escrever nesse terminal, porque, tudo bem, é o terminal que está associado à saída padrão no meu shell, né? Mas eu posso mudar, desviar a saída padrão, não posso? Eu falei isso para vocês. Então eu posso desviar. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o que se chama de redirecionamento de escrita. Em vez de ler o conteúdo de um arquivo, né, como a gente fez na primeira parte, eu vou utilizar um redirecionamento de escrita. Calma que nós vamos falar dos redirecionamentos com muita calma nas próximas partes da aula ainda. Mas nesse caso aqui, eu só quero demonstrar uma coisa. Quando eu redireciono a saída padrão para um arquivo, em vez de mandar para o terminal, vai para este arquivo, o conteúdo, né? O fluxo de caracteres. No caso, o arquivo que eu quero escrever é esse. Isso não é um arquivo? É um arquivo. Eu não falei que imprimir é o mesmo que escrever no terminal? Então vamos escrever no arquivo do terminal. Veja, eu vou escrever no arquivo 3, dentro do diretório PTS, dentro do diretório /dev. O que vai acontecer, deixa eu só limpar ali, o que vai acontecer quando eu teclar Enter, está lá a mensagem, a cadeia de caracteres, Maria tinha um carneirinho, foi impressa no outro terminal. Deixa eu voltar aqui para a minha câmera. Beleza, pessoal? Então, esse assunto é bastante longo, a gente vai ter que voltar a ele várias vezes, principalmente para falar de redirecionamento, principalmente para falar de fluxos de dados, para falar de processo. Esse é um assunto quase que inesgotável. Cada vez que a gente descobre um novo comando do Shell, um novo programa, um novo uso de encadeamento de vários programas simples para realizar processamentos complexos, filosofia Unix, a gente vai ter que voltar nesses assuntos. Porém, eu acho que está numa dose suficiente para essa terceira parte da primeira aula ainda, hein? Olha só, vocês estão me devendo, isso aqui é aula, é mais aula do que foi prometido. Mas enfim, estou zoando, é brincadeira, é um prazer fazer essas aulas aqui do jeito que a gente está fazendo. Eu espero que vocês estejam aproveitando. Na próxima parte, a gente vai descobrir como programas são executados, como os scripts são executados e aproveitar para ver também como eles são criados. E com isso a gente concluir, se der tempo, evidentemente, eu não quero forçar nada e ainda não gravei, mas se der tempo, eu pretendo já nessa quarta parte concluir a nossa primeira aula do curso Shell Script Descomplicado. Então até a próxima parte.